Podemos, então? Ficou mudo, parece, ficou baixo. Vocês estão me escutando? Estamos. Então tá bom. Sim, tranquilo. Então vamos lá. Antes da gente iniciar, eu não sei se todos que estão aqui presentes estavam presentes no nosso último encontro, né, que aconteceu há um tempo atrás, algumas semanas atrás, né? E naquele encontro foi interessante que a gente conseguiu explicar mais ou menos a antropologia do ser humano, né? Nós localizamos o ser humano na realidade, mostramos em que posição o ser humano existe, vimos qual é a diferença entre o ser humano e as outras coisas que existem, e depois traçamos, não sei se vocês se recordam, uma espécie de psicologia, ou seja, nós fizemos ali uma análise detalhada da alma humana. Eu não sei se vocês se recordam disso. E basicamente daquela aula nós vimos algumas coisas importantes que são necessárias serem relembradas agora, visto que a nossa aula vai tratar a questão relativa às virtudes, tá? Eu estava até conversando com a Thalita antes da gente começar, que o capítulo que vocês estão lendo da Fé Explicada, que é um capítulo muito bem escrito, como todos os outros, né? Ele é bastante didático, é um capítulo que trata muitos assuntos, né? Ele fala sobre as virtudes naturais, as virtudes sobrenaturais, aí ele explica cada uma delas, depois as relaciona às bem-aventuranças, aos dons do Espírito Santo, ou seja, um conteúdo imenso em poucas páginas. Então ele procurou, nesse capítulo, sintetizar assuntos muito complexos, né, em poucas páginas. Obviamente, não dá para a gente trabalhar aquilo tudo em uma aula, tá? Eu até acabei propondo a Thalita que, se vocês quiserem, a gente pode depois marcar outros encontros para detalhar mais esses assuntos relativos a esse capítulo. O que vai dar para a gente fazer hoje é explicar basicamente o que é virtude, tá? Explicar a diferença entre virtude natural e virtude sobrenatural, e eu acho que vai dar tempo apenas da gente trabalhar uma virtude, das inúmeras virtudes que ele lista ali, que eu acho que é uma virtude importante, que é a virtude sobrenatural da fé. Então, hoje a gente vai falar um pouquinho, né, da metade para o final da aula da fé, que eu acho que é um aspecto importante, né, da nossa vida cristã, né, da nossa vida espiritual. Mas, retomando aqui a nossa revisão, na aula passada, portanto, nós fizemos uma análise bem detalhada da alma humana, tá? E alguns pontos dessa aula são necessários serem relembrados para a gente fazer como introdução à aula de hoje, tá? Primeira coisa na aula passada, o que nós vimos? Nós explicamos aqui o que é a vida. Não sei se vocês se recordam, né? Nós fizemos o seguinte exercício. Nós olhamos para a realidade e tentamos ali categorizar seres que não têm vida e seres que têm vida, né? E vimos que a vida nada mais é do que a característica daqueles seres que conseguem realizar um movimento imanente, um movimento próprio. Enquanto que os seres sem vida, eles só podem realizar movimentos transeuntes, que vêm de fora para dentro, né? Então, só para a gente relembrar de maneira bem rápida, tá? Essa caneca, por exemplo, não tem vida. Por quê? Porque todo movimento que ocorre com ela, a causa é externa a ela. Ela mesma não produz movimento por ela mesma, né? Agora, eu, por exemplo, eu tenho vida, porque eu realizo um movimento imanente, um movimento desde dentro. Então, vida nada mais é do que um princípio de movimento interno, de movimento imanente. Depois disso, o que nós vimos? Nós vimos que os seres que têm vida, eles têm esse princípio vital, e esse princípio vital é imaterial. Então, veja, existe um princípio interno ao corpo dos seres vivos que produz movimento. E esse princípio é imaterial. E esse princípio nós damos o nome, nós chamamos de alma, né? Então, nós vimos na última aula que os seres que possuem vida são seres que têm uma alma, Logo depois disso, nós localizamos o ser humano como um ser que tem vida, mas vimos que o ser humano ele tem uma dignidade especial, uma dignidade superior aos outros seres vivos corpóreos, né? Os outros seres vivos que possuem corpo. Então, o ser humano ele tem uma dignidade superior aos animais, superior aos vegetais e, obviamente, superior aos seres sem vida, que são os minerais, né? Então, a realidade ela é estruturada dentro de, né, uma hierarquia. Não sei se vocês se recordam disso,
onde no degrau mais inferior você tem os minerais e no degrau mais superior você tem o ser humano, tá? E justamente pelo fato do ser humano estar no degrau superior, o ser humano ele pode ser entendido como uma espécie de microcosmos, ou seja, o ser humano sintetiza em si mesmo a realidade de todos esses outros seres, né? Então você veja, a realidade mineral no ser humano está na sua constituição física, na sua constituição corpórea. O meu corpo ele é feito de minerais, não é isso? Quando eu como um alimento, por exemplo, os minerais do alimento eles vão se misturando com o meu corpo, que é a minha parte mineral. Eu subo um degrauzinho e chego à parte vegetal, né? Na parte vegetal já tem a alma vegetativa, que é responsável pelo crescimento, pelo desenvolvimento e pela nutrição do corpo. Nós também temos essa parte. Sobe mais um degrau, tem a parte animal, né? Que é a alma sensitiva, que é responsável pelos nossos 5 sentidos. Então, a nossa alma movimenta o nosso corpo e, através dos 5 sentidos que estão no nosso corpo, nós captamos as formas sensíveis das coisas ao nosso redor e as coisas sensíveis, por sua vez, ou elas nos atraem ou elas nos afastam, né? Então, por exemplo, um animal, uma zebra, quando vê um leão, ela capta a forma sensível do leão e escapa do leão, foge do leão, tenta fugir do leão. O leão, por sua vez, olha para a zebra, capta a forma sensível e se sente atraído pela zebra. Esse movimento nós também temos. Nós também temos. Então, a alma sensitiva, ela também age sobre o nosso ser, né? No entanto, nós nos diferenciamos de todos esses outros seres por termos uma dignidade superior. E essa dignidade superior nós chamamos de espírito. Então, veja, o que é o espírito? O espírito é uma parte da alma, pelo menos entre os seres corpóreos, na alma humana, que vai diferenciar o ser humano dos outros seres. Os animais não têm uma alma espiritual. Os vegetais não têm uma alma espiritual. E os minerais nem alma têm, porque nem vida tem. Então, veja, nós temos uma dignidade espiritual localizada na nossa alma, tá? E ainda nessa última aula nós vimos que essa dignidade humana, explicada pela alma espiritual, ela pode ser melhor analisada. E nós fizemos essa análise na última aula. E nós vimos que a alma espiritual humana, ela é dotada de livre-arbítrio, liberdade, né? Então, veja, se a liberdade humana está na sua dignidade de alma espiritual, então os outros seres anteriores a nós não têm liberdade. Um cachorro não tem liberdade, um tigre não tem liberdade, uma árvore não tem liberdade, uma pedra muito menos. O ser humano, ao contrário, tem liberdade, porque o ser humano tem uma alma espiritual. Então, veja, a liberdade é uma característica dos seres espirituais, dos seres que têm alma espiritual, tá? Se prosseguíssemos com essa hierarquia olhando para cima, saindo dos seres corpóreos, nós ainda encontraríamos os anjos e Deus. Os anjos e Deus também são seres espirituais, portanto, seres dotados de liberdade. Então, nós, seres humanos, no mundo corpóreo, nós somos superiores aos outros seres porque temos essa dignidade que os outros seres abaixo de nós não têm, tá? No entanto, quando a gente diz que o homem ele tem liberdade, e essa liberdade está localizada no seu espírito, a gente tem que entender o que isso significa, tá? O que é ter liberdade? O que é ter livre-arbítrio? Ter liberdade significa agir com 2 capacidades que nós temos e que os outros seres abaixo de nós não têm. Que capacidades são essas? São elas a vontade e o intelecto. Então, veja, vontade e intelecto são capacidades espirituais que nós possuímos que nos faz seres livres. Então, a liberdade vem da capacidade volitiva da vontade e da capacidade racional do intelecto. Percebe? Um cachorro não tem nem vontade nem intelecto. Uma árvore não tem nem vontade nem intelecto. E, obviamente, esses seres não têm liberdade, tá? Então, a coisa funciona na seguinte dinâmica dentro do ser humano. O ser humano ele tem uma capacidade intelectual que capta
a verdade das coisas, né? Que não capta apenas a forma material das coisas como os animais captam. Isso faz parte da alma sensitiva. Nós captamos além disso. Nós captamos a verdade das coisas, a essência das coisas. Nós captamos aquilo que as coisas possuem que não estão dadas pela parte aparente, pela parte visível, pela parte sensitiva. Percebe? Então, nosso intelecto capta a essência das coisas. Vou dar um exemplo, tá? Veja, um cachorro, ele é capaz de olhar para esse objeto e captar o branco, o azul. Ele chega perto do objeto, como aqui dentro tem café, ele vai perceber a temperatura, que está quente. Ele percebe, inclusive, o formato, né, que define essa forma sensível que é a xícara. Isso um cachorro sabe fazer, o leão sabe fazer, nós também fazemos. Agora, nós, para além disso, nós captamos o que é uma xícara. Entende? Se eu perguntar para o cachorro o que é uma xícara, ele não consegue me responder. E não é pelo fato dele não saber pronunciar palavras, que é um sinal visível da inteligência, mas é porque ele não tem a capacidade racional, intelectiva, de captar a verdade das coisas, de captar a natureza das coisas, a essência das coisas. Nós já possuímos isso. Nós sabemos exatamente o que é uma caneca. Né? Se eu pedir para alguém daí do grupo que está prestando atenção na aula, pedir assim, ó, me explique o que é uma caneca, essa pessoa vai se esforçar verbalmente para explicar aquilo que ela captou da natureza da caneca. Veja, nenhum outro animal é capaz de fazer isso. Tá? Então, o homem tem essa capacidade racional de captar a essência, a verdade das coisas, ok? E temos também uma vontade, tá? Uma vontade. O que é a vontade? A vontade é uma inclinação para os bens imateriais. Para os bens imateriais. Então, veja, se são bens imateriais que minha vontade quer, então os animais não têm vontade, porque os animais só captam aquilo que é material. Percebe? Então, um exemplo de bem imaterial, o bem, o próprio bem, a verdade, a beleza, são bens imateriais que a nossa vontade quer. Né? A nossa vontade quer de fato. Perceba que a vontade é diferente de desejo. O desejo é uma inclinação aos bens materiais, enquanto que a vontade é uma inclinação aos bens imateriais, aos bens superiores. Aos bens superiores. Os bens imateriais, eles são superiores aos bens materiais. Tá joia? Então, por exemplo, vou tentar aqui dar um exemplo. Fazer o bem para uma pessoa é superior do que comer uma pizza gostosa. Os dois são bens, ó. Mas fazer o bem para uma pessoa é um bem superior. Tá? Por quê? Porque está no grau da imaterialidade. Ou seja, está no grau daquilo que apetece a minha vontade, não o meu mero desejo. Percebem isso? Essas distinções eu estou lembrando a vocês porque elas vão ser importantes na aula de hoje. Tá? Muito importante mesmo. Ok? Só que veja bem, tem um detalhe nessa história toda. Tá? Quando a gente geralmente diz que um ser humano tem liberdade, geralmente as pessoas fazem uma confusão danada com esse negócio. Tá? Liberdade não significa fazer qualquer coisa. Né? Por exemplo, eu posso pegar a minha liberdade e jogá-la no lixo. Como é que eu faço isso? Simples. Eu jogo a minha liberdade no lixo na medida em que, não usando direito o meu intelecto e nem usando direito a minha vontade, eu acabo escolhendo bens inferiores em detrimento de bens superiores. Toda vez que eu faço isso, eu estou meio que jogando a minha liberdade no lixo. Ó. Né? Então, por exemplo, quando eu escolho como vida, né? como prática de vida, como conduta de vida, procurar mulheres apenas para ter o prazer sexual e resumo a minha vida em obter prazer sexual no maior número possível de mulheres conquistadas, quando eu procuro isso e reduzo a minha vida a isso, eu estou me fechando para um bem maior que é o amor. Percebe? Então, se eu estou reduzindo a minha vida inteira apenas ao prazer sexual,
numa coleção de corpos, eu estou reduzindo a minha vida a isso e, portanto, me fechando para um bem maior, que é o amor. Veja, tem dois bens aí em jogo. Ó. O puro prazer sexual e o amor. O prazer sexual, quando ele é colocado apenas nesse prisma mais raso, quando eu reduzo a minha vida a isso, eu estou reduzindo a minha vida ao desejo material, porque eu quero o máximo de corpos para a obtenção do prazer. Mas veja, isso qualquer animal faz. Agora, o amor é de outra instância. O amor requer que eu revele o meu íntimo para uma outra pessoa e a pessoa revele o íntimo da sua alma para mim. E na medida que essa revelação mútua vai acontecendo, nós vamos nos tornando um só. Veja, esse bem é infinitamente superior ao mero desejo sexual, ao mero prazer sexual. Mas veja, os dois são bens. Eu não estou aqui dizendo que o prazer sexual é um mal, é um bem. Mas se eu reduzir a minha vida a um bem menor em detrimento de um bem maior, eu estou jogando a minha liberdade no lixo. Estou tendo uma conduta animalesca, bruta. Aliás, pior do que os animais. E já explico por quê. Tá? Então, veja. Liberdade, portanto, é uma potência, é uma característica natural do homem, mas é uma característica que tem que ser bem utilizada. Por que bem utilizada? É aqui que eu quero que vocês entendam. A nossa liberdade, ela deve ser exercida para cumprir uma finalidade. E que finalidade é essa? É a finalidade que Aristóteles, filósofo pagão, já tinha detectado em sua filosofia e que depois Santo Tomás de Aquino, né, e a doutrina cristã vai acabar aceitando como uma verdade. A finalidade da existência humana é a felicidade. Então, veja, a liberdade ela tem que ser bem executada para que eu possa cumprir a minha finalidade. Qual é a minha finalidade? A felicidade. Então, nas entrelinhas, o que eu estou querendo dizer? Estou querendo dizer o seguinte, olha, ser humano que não consegue agir da maneira correta com a sua liberdade não vai conseguir ser feliz. Né? Enquanto que um ser humano que age com a sua liberdade da maneira correta, esse sim vai conseguir ser feliz. Então, a liberdade ela não pode ser utilizada à torta e à direita. Ela tem que ser utilizada da forma correta para que nós possamos alcançar a felicidade, que é a grande finalidade da existência humana. Cachorro, tigre e leão não podem ser felizes. Por quê? Porque eles não têm liberdade. E a liberdade é o único meio que eu tenho para ser feliz. Percebe? Então, o que é felicidade? Felicidade é a satisfação permanente do meu espírito. Então, na medida em que eu estou satisfazendo da maneira correta o meu espírito, eu estou me aproximando da felicidade. Eu estou tendo uma vida feliz. Percebe? Como um cachorro, o gato e a galinha não têm espírito, não têm vontade, não têm intelecto, portanto não têm liberdade, eles não podem ser felizes. Ah, mas os animais têm satisfações. É verdade, tem. Mas são satisfações momentâneas e sensitivas, travadas na matéria, no corpo, que nós chamamos, para diferenciar, de alegrias. Alegrias são satisfações momentâneas presas aos limites dos sentidos, da matéria, da nossa alma sensitiva. Né? Então, quando, por exemplo, estou com desejo de comer uma coisa gostosa, eu vou lá e como, eu tenho uma alegria. Isso não é felicidade. Felicidade é de um outro patamar. Né? Felicidade é uma satisfação, né, da alma racional, da alma intelectiva, da vontade, da nossa alma espiritual, por assim dizer. Percebe? Agora, para eu ser feliz, eu preciso agir com a minha felicidade da maneira correta. Eu não posso jogar com a minha liberdade da maneira correta. Eu não posso jogar minha liberdade no lixo, tá? E como é que se joga uma liberdade no lixo? Você joga a liberdade no lixo quando você escolhe errado. E
quando é que eu aproveito bem da liberdade? É quando eu escolho o certo. E o critério do certo e errado já foi dado. Eu escolho de maneira errada quando eu escolho um bem menor em detrimento de um bem maior. Então, se o bem menor que eu estou escolhendo está atrapalhando a minha busca pelo bem maior, então eu estou escolhendo errado. Eu estou me afastando da minha felicidade. E o contrário também se dá. Se eu tenho uma vida direcionada para o bem maior, né, sempre para o bem maior, então eu estou me aproximando da minha felicidade. Né? Então, veja, se há uma hierarquia entre os bens, eu tenho que usar a minha razão para compreender cada um desses bens, a natureza de cada um desses bens, para hierarquizá-los, e tenho depois que fazer com que a minha vontade seja subserviente à minha razão, ao meu intelecto, para que ela sempre escolha o bem maior em detrimento do bem menor. Assim eu vou ser feliz. Mas raciocinem comigo, a gente vai chegar na virtude. Ó. Raciocinem comigo. Se há uma ordem entre os bens, então agir da forma correta com a liberdade é agir de forma ordenada. Então, veja, ao contrário do que as pessoas dizem no senso comum, agir com liberdade não é agir transcendendo a ordem. Não é agir desobedecendo a ordem. Muito pelo contrário. Agir com a liberdade da forma correta é agir conforme uma ordem. Conforme uma ordem. Mas não é uma ordem qualquer. Não é uma ordem arbitrária. É uma ordem estabelecida pelos bens que eu quero conquistar. Existem bens maiores e bens menores. Percebe? Então, veja bem. Isso aqui que eu vou dizer é muito importante mesmo, tá? Deus criou todas as coisas. Tudo que existe, Deus que criou. Deus é perfeitíssimo. Deus é o sumo bem. Deus é a suma justiça. Deus é a suma misericórdia. Então, veja, tudo que Deus fez é bom. Então, o que é a realidade criada por Deus? A realidade criada por Deus é um conjunto de coisas boas. Só que, veja, Deus é inteligente, assume inteligência. Então, ele criou todas as coisas dentro de uma hierarquia. Então, uma pergunta, por exemplo, que Santo Agostinho vai fazer, grande filósofo Santo Agostinho, doutor da igreja, uma pergunta que ele vai fazer durante a sua filosofia é a seguinte: se Deus é bom e perfeitíssimo, como é que existe o mal? Como é que existe o mal? Porque o mal não foi criado por Deus. Deus não pode ter criado o mal. Né? Se Deus criasse o mal, ele entraria em contradição. Se ele entrasse em contradição, ele não seria Deus. Ele seria imperfeito. Tá? Então, da onde vem o mal? O mal vem das más escolhas dos seres com dignidade espiritual. O mal vem das más escolhas das criaturas com dignidade espiritual. Então, quando é que o homem pratica o mal? O homem pratica o mal quando ele escolhe um bem menor, porque tudo é bem. Ele escolhe um bem menor em detrimento de um bem maior. Então, quando o ser humano habitualmente escolhe o bem menor, se fechando para o bem maior, é por essa fresta que surge a maldade. Mas veja, a maldade não é uma coisa que existe substancialmente nela mesma igual ao bem. O mal ele só existe de maneira relativa ao bem. O mal é sempre relativo. E ele acontece, repito, quando um ser, uma criatura com dignidade espiritual, escolhe um bem menor em detrimento de um bem maior. Percebe? Então, quando Santo Agostinho, se vocês tiverem pergunta, pode perguntar, tá? Não tem problema não. A gente vai ter um momento de perguntas, mas se quiser interromper, fique à vontade. Mas voltando aqui ao raciocínio. Quando Santo Agostinho faz essa pergunta, quando ele pergunta de onde veio o mal se Deus, tudo que Deus criou é bom? A resposta é essa. O mal ele não existe substancialmente, ele é a ausência do bem, então ele só existe de maneira relativa, e ele existe quando seres, criaturas consideradas livres, escolhem errado. Ou seja,
escolhem de maneira desordenada. Percebe? Então veja aqui, isso aqui é bom para te pontuar, tá? Agir bem com a sua liberdade significa seguir uma ordem. Agir mal segundo a sua liberdade significa desobedecer uma ordem. Só que para eu obedecer a ordem, eu tenho que compreender a ordem. E para eu compreender a ordem, eu tenho que usar da melhor maneira possível tanto o meu intelecto quanto a minha vontade. Então veja, meu intelecto e minha vontade, eles precisam de treinamento para eles se adequarem à ordem e com isso eu me aproximar da felicidade. E com isso eu fazer o bem. Percebe? Eu não sei se eu estou sendo claro, tá? Veja que o mundo diz uma outra coisa para nós, né? Principalmente nos dias atuais. Apesar disso sempre ter acontecido, mas o que as pessoas que não sabem disso ou que estão afastados dessa ordem, o que eles nos dizem? Eles nos dizem o seguinte, veja, você vai na igreja todo domingo, você fica lá obedecendo a ordem da igreja. Veja, quanto mais você obedece à ordem, mais escravo da igreja você é. Você é um alienado. Tá? Você vai ter lá um monte de ideologias modernas e pós-modernas que vão dizer que seguir uma vida religiosa é ser um alienado. Ou seja, eles estão quase dizendo assim, olha, quem segue uma vida religiosa não tem liberdade, é escravo. Mas veja, isso é uma péssima leitura dessas ideologias modernas. Né? Por exemplo, vou dar aqui um exemplo. Karl Marx. Né? Karl Marx foi um pensador da modernidade que dizia isso. Ele dizia, ó, religião é o ópio do povo. Ópio é o quê? Uma droga que te tira da realidade. E ele dizia, ó, o trabalhador ele não faz a revolução porque ele é um alienado. Ele obedece demais à ordem da igreja e não sabe exercer a sua liberdade. Mas veja, isso é uma péssima leitura do Marx. Por quê? Porque tem um detalhe. Né? O que o Marx e esses ideólogos não perceberam? Ou se perceberam e desobedeceram isso, agiram com malícia, que é uma possibilidade até superior à primeira. Mas veja bem, o que eles não perceberam? Tá? Vamos partir desse princípio. Eles não perceberam o seguinte, que qualquer coisa que exista na realidade, qualquer coisa que existe na realidade material, ela existe de forma germinal e ela precisa se aperfeiçoar para cumprir sua finalidade. É isso que esses caras não perceberam. Então, veja, a melhor xícara possível é aquela que cumpre uma ordem, se aperfeiçoa dentro dessa ordem para cumprir melhor sua finalidade. Qual que é a melhor xícara? A melhor xícara é aquela que retém melhor o líquido, que não deixa o calor sair, que não tem troca de temperatura, tem troca, mas tem menos troca de temperatura, que tem uma alça maior para não queimar os dedos. Então, ela cumpre bem sua finalidade. Então, veja, existe uma escala hierárquica de xícaras. A pior xícara possível é aquela que obedece menos à ordem de ser xícara. E a melhor xícara possível é aquela que obedece melhor à sua ordem. Eu não sei se esse exemplo ficou bom, mas vamos dar um outro exemplo. Tá? Imagine um instrumentista, né? um violonista. O cara vai tocar um violão. Quem tem a maior liberdade em tocar o violão? Aquele que domina a ordem do violão ou aquele que desobedece a ordem do violão? O que tem maior liberdade com o violão é aquele que domina melhor a técnica do violão, ou seja, que é mais subserviente à ordem do violão. Quanto mais o instrumentista é subserviente à ordem do violão, melhor ele toca o violão. Melhor ele aproveita a finalidade do violão. Melhor ele cumpre a finalidade de ser um bom músico. Percebe? Enquanto que aquele que fala, não, me dá o violão aqui, eu nunca treinei na vida, não conheço a ordem do violão, não conheço nota musical, não sei nada disso. Eu pego o violão, olha, não vai sair música dali, vai sair ruído, vai sair barulho. Então esse cara não vai conseguir se aperfeiçoar ao ponto de ser um bom instrumentista. Então veja, todo aperfeiçoamento depende de um cumprimento de ordem.
Em outras palavras, se o ser humano é um ser dotado de liberdade, ele tem que ajustar a sua liberdade à ordem. Porque se ele não fizer isso, ele vai jogar sua liberdade no lixo. Então, veja. Então, assim, tentando sintetizar de tudo isso que eu falei. Ser humano, dignidade do ser humano, espiritual, finalidade do ser humano, ser feliz. Para eu conseguir ser feliz, eu vou ter de me aperfeiçoar ponto a ponto na minha vida, na minha biografia, na minha história de vida, até achar a felicidade. E esse aperfeiçoamento depende de que eu utilize a minha liberdade da melhor maneira possível, me adaptando à ordem correta. Percebe? É isso que eu tenho que fazer, senão eu não vou ser feliz. Senão eu não vou ser feliz. Então, a minha vontade, ela tem que estar ajustada à ordem e a minha razão tem que estar ajustada à ordem. Senão, eu não consigo ser feliz. Diga lá, Thalita, pode falar. Ô, professor, esse conceito de ordem, por exemplo, não quer dizer, tipo assim, uma ordem que alguém está mandando na gente. É uma ordem, tipo assim, de organização, de ordenação de alguma coisa, né? Muito boa a sua pergunta. Veja, Porque depois que eu comecei a estudar sobre esses assuntos, eu percebi que eu entendi a ordem como, tipo assim, igual o senhor falou desse pensamento moderno, como se eu fosse obrigada a cumprir um mandamento de alguém, uma ordem, tipo assim, alguém te ordenando a fazer alguma coisa, sabe? Nesse aspecto mais negativo. sim, vamos lá. Muito boa colocação. Veja bem, em última instância, a pessoa que é, em última instância, quem criou a liberdade foi um alguém. Esse alguém é Deus. Deus é uma pessoa, você sabe disso, que criou a realidade segundo uma estrutura e que, portanto, colocou ordem no mundo e colocou ordem no caminho de aperfeiçoamento das coisas. E olha que interessante como é que sua pergunta me fez meditar um outro ponto aqui da aula. Todo ser humano que se recusa a cumprir a ordem de Deus, a ordem dessa pessoa divina, né, da ordem de Deus, vai acabar obedecendo uma outra ordem. E essa outra ordem também vai vir de uma outra pessoa. Só que essa outra ordem você vai cumprir de maneira arbitrária. Então veja que coisa impressionante, Thalita. Isso aqui é muito legal de perceber, tá? O ser humano é mais livre na medida em que cumpre a ordem do sumo ser, que é o próprio Deus. O ser humano é menos livre na medida em que ele desobedece a ordem de Deus e cumpre a ordem de um outro ser espiritual, que te escraviza. Então veja, não há saída, Thalita. Ou você está servindo Deus, ou você está servindo o demônio. Exagerando mesmo aqui na fala. Então veja bem. Ou você sempre está servindo uma ordem. Você sempre está servindo uma ordem vinda de uma inteligência espiritual. Seja ela Deus ou de um outro ser espiritual. Percebe? Então, quando te acusam assim, dizem assim, você é muito alienado, porque você obedece à igreja de maneira cega. Não. O que essa pessoa não está entendendo? Não. A igreja me fornece a tecnologia necessária, porque é dada pelo próprio Deus, para eu ordenar a minha vida à vontade de Deus. Isso aumenta a minha liberdade. Enquanto que, na medida em que eu desobedeço a ordem vinda de Deus, eu vou ter de necessariamente obedecer outra ordem. Mesmo que eu não me dê conta disso. Mesmo que, na minha cegueira, eu não perceba isso. Mas, ao desobedecer a ordem de Deus, eu passo a ser escravo de uma ordem arbitrária de um outro ser espiritual que quer me desvirtuar do caminho do bem, do caminho de Deus. Alguém perguntou, é aí que entra o pecado, né? Exatamente. O que é o pecado? O pecado é a má escolha. O pecado é a característica da ação de uma criatura espiritual
que desobedecem à ordem divina para obedecer uma outra ordem de uma outra criatura espiritual. Pecado, na verdade, é se afastar de Deus para ser escravo de uma outra criatura, de uma outra inteligência criada. É se afastar do Criador para ser escravo de uma criatura. É isso que te leva ao pecado. Aliás, o pecado te leva a isso. Percebe? Então, veja. Na medida em que a minha conduta habitual me faz cada vez mais escolher bens menores em detrimento de bens maiores, eu estou sendo ingrato com a ordem divina, não quero me ajustar à ordem divina, estou sendo desobediente à ordem divina para obedecer uma outra ordem arbitrária que me escraviza. Então, a ordem divina me liberta. A ordem de qualquer outra criatura espiritual me escraviza. Essa é a lógica do negócio. Então, veja. O pecado me leva à escravidão. A bondade me leva à salvação. Me leva à liberdade. Me leva a ter mais liberdade. Percebe? Eu estou tentando explicar aqui de uma maneira mais didática possível, mas eu acho que ficou claro. Acho que ficou claro. Veja que a gente ainda nem entrou em virtude, mas eu acho que vocês já estão começando a perceber onde é que eu quero chegar. Né? Então, vamos voltar lá ao exemplo do violeiro. O indivíduo, o melhor instrumentista é aquele que melhor obedece à ordem do violão. Estou fazendo uma analogia, tá? O pior instrumentista é aquele que desobedece à ordem do violão. Mas ao desobedecer a ordem do violão, ele está obedecendo uma outra ordem que o retira da qualidade de tocar violão. Ele não vai alcançar o bem de tocar violão. Ele vai obedecer uma outra ordem. Entende? É nesse sentido que o primeiro, a pessoa que toca muito bem violão, te diz assim, olha, ele tem a virtude de tocar violão. Ele domina essa técnica e ele sabe utilizar bem essa técnica para cumprir sua finalidade. Enquanto que o outro não tem nenhuma virtude de tocar violão. Porque ele desobedece a técnica do violão. Ele não deixa que a ordem do violão tome conta e ordene os seus dedos. Entende? Eu estou tentando aqui usar uma analogia. Da mesma forma, é assim a nossa relação com Deus. Ó. Na medida em que eu me abro para a ordem divina, eu vou cumprindo melhor a minha finalidade, que é ser feliz. Mas na medida em que eu renego a ordem divina, eu vou acabar sendo escravizado por uma outra ordem e vou me afastar da felicidade. O que eu vou encontrar é a infelicidade. É a escravidão, é a escuridão. Diga, Thalita. Igual, por exemplo, eu sou mãe, mas em vez de eu escolher ficar com os meus filhos, eu resolvo sair com as minhas amigas. Eu não estou cumprindo a minha felicidade, eu estou escolhendo um bem inferior. Perfeito. Por exemplo, né, a mesma coisa. Domingo eu tenho que ir na missa de manhã, mas daí, se eu escolher ficar em casa e dormir até mais tarde, eu vou estar escolhendo um bem inferior. A mesma coisa, por exemplo, eu tenho que estudar, mas prefiro ficar no sofá vendo filme. Nesse sentido, certo? Exatamente isso. Veja que todos os exemplos que você deu trouxe ali uma hierarquia de bens, um inferior e um superior. Toda vez que eu escolho o inferior e estou negando o superior de maneira deliberada, eu estou me fechando para a felicidade. Eu estou desobedecendo a ordem, só que o que eu não estou percebendo é o seguinte, isso está me levando a uma escravidão de uma outra ordem. E uma ordem infinitamente inferior à ordem divina, que vai me levar cada vez mais à escravidão. Diga. Não, que daí eu ia comentar que, por exemplo, sempre o que faz a gente sair dessa ordem, às vezes, para a gente, é uma coisa assim, mais, tipo, gostosa, entre aspas, né? Mais fácil.
E geralmente esse caminho para a ordenação certa é alguma coisa mais difícil, que daí vai exigir o nosso esforço, né? Nosso sacrifício. Perfeito. É exatamente isso. Porque o que acontece? Não sei se vocês lembram, na aula passada, quando a gente traçou aqui a antropologia humana, você tem os dois últimos degraus da alma humana, você tem a alma sensitiva animal e a alma puramente humana, que é a alma espiritual, dotada de intelecto e vontade. A alma espiritual é superior à alma sensitiva, né? Toda vez que a minha alma espiritual ela não tem força de ordenação, ela acaba sucumbindo à força da alma sensitiva animal. Então, a minha ordem interna foi corrompida. E aí, o que acontece? Olha que interessante. Quando eu escolho os bens menores em detrimento dos bens maiores, isso significa dizer que eu estou escolhendo o caminho mais fácil e mais prazeroso, como você muito bem disse, Thalita. Em outras palavras, eu estou sucumbindo à força da minha alma sensitiva em detrimento da minha alma espiritual. Percebe? Então, veja, quando um leão vai caçar uma zebra, leão não tem alma espiritual. Então, o leão ele é escravo da alma sensitiva. Quando ele vai caçar uma zebra, ele geralmente mira. Ele geralmente mira a zebra menor, a zebra mais fraca, a zebra manca, porque ele quer o menor esforço possível para obter o máximo de prazer. Então, veja, quando a gente faz isso, a gente está imitando o leão. Está imitando o leão. Só que, diferentemente do leão, nós estamos nos fechando para a nossa dignidade. O leão não tem liberdade. O leão, a natureza roda nele automaticamente. Na gente não, a gente está fazendo uma escolha. E aí, o que acontece com a gente quando a gente transforma essas más escolhas em hábito? Aí ferrou. Porque aí você vai encontrar um negócio que o leão não encontra. O leão, nesse sentido, tem uma vantagem sobre você. Sabe o que nós encontramos quando habitualmente a gente escolhe bens menores em detrimento de bens maiores, quando a gente faz merda, quando a gente escolhe errado? A gente encontra um negocinho chamado de infelicidade. Infelicidade é a pior coisa que pode existir para um ser humano. Porque no estado de infelicidade, é um estado de lama, de sujeira, de coisa tão baixa, que você começa a se fechar em você mesmo e vai negando a possibilidade cada vez mais para a felicidade. E aí você não se rebaixa a um animal, tá? Você se rebaixa a um subanimal. Você fica para baixo de um animal. Não estou exagerando. Muito para baixo de um animal. Muito se perde a dignidade de um jeito assim, maluco. E se você ficar muito focado nisso e se fechar muito mais, e mais, você está fazendo uma escolha sob o olhar de Deus. Sabe o que você está escolhendo? Você está dizendo assim para Deus: Deus, eu não quero você, eu não quero a sua ordem, eu não quero a felicidade, eu não quero agir com liberdade, eu quero ser escravo. E aí sabe o que vai acontecer? Quando você morrer, vai existir um lugar na eternidade para você. Que lugar é esse? O inferno. O inferno. O inferno é o sofrimento eterno. Por que é o sofrimento eterno? Porque você escolheu ir para lá. Você se fechou para a felicidade. Então você vai viver uma infelicidade eterna. Veja, a alma de um cachorro, a alma de um leão, vai deixar de existir assim que o corpo morrer. Porque a alma deles é sensitiva, está colada ao corpo. Nós não. Nós temos alma espiritual. Então, de uma maneira ou de outra, a gente vai viver na eternidade. A gente vai viver para sempre. A gente vai viver porque a nossa alma é imortal por ser espiritual. Seja na salvação no céu ou no inferno. Entende? Então, esse negócio é muito sério. As pessoas não estão atentas a isso. Isso é muito sério. Muito sério mesmo. Tá? Vamos dar mais um passo. Vamos dar mais um passo. Veja bem, de tudo isso que eu falei, tem um outro problema que tem que ser colocado aqui na nossa equação. Tá? Que outro problema é esse? Foi o que alguém disse aí. É o pecado. Só que tem um detalhe. Existem diferentes naturezas de pecado. Então, por exemplo, quando o nosso amigo fez o comentário, ou nossa amiga, eu não vi direito quem foi, quando ela citou o pecado, ela está falando do pecado que é produzido pela má escolha do Roberto Varela, pela má escolha da Thalita, pela má escolha da Jaqueline, do Daniel, da Neuza e assim por diante. Só que tem um detalhe.
existe um pecado que está entranhado na nossa natureza, que vocês sabem muito bem, que é o pecado original. O pecado original ele também é fruto de um mau uso da liberdade e que tem a ver com a linhagem humana. Então, todo ser humano, quando nasce, ele tem a sua natureza decaída por conta do pecado original. Certo? Veja, é uma situação totalmente diferente de Adão e Eva antes do pecado original. Antes do pecado original, Adão e Eva não tinham essa natureza decaída. Então, Adão e Eva, eles tinham uma alma totalmente ordenada, onde a alma espiritual guiava as outras partes da alma, né? As partes inferiores. Eles tinham uma percepção hierárquica corretíssima. Só que depois do pecado original, houve uma bagunça na natureza humana, né? Falando assim de maneira bem didática, tá? Sem querer aqui abusar de... Não é aula de catecismo, tá? Mas acaba sendo, não tem jeito. Mas depois do pecado original, a natureza humana ficou um pouco bagunçada. Então, o que acontece? É aqui que eu quero que vocês prestem muita atenção. O ser humano, quando ele nasce, ele então nasce com a sua natureza pesando para baixo, que é a tal da natureza decaída, graças ao pecado original. Então, o que o ser humano tem que fazer? Naturalmente, por conta do seu esforço. Ele vai ter de ir existindo, ele vai ter de ir construindo a sua história, e ele vai ter de procurar, através de um esforço imenso, se aperfeiçoar para poder vencer essa força gravitacional do pecado original. Então, todo ser humano, quando nasce, ele vai existindo tendo que subir uma ladeira, tendo que fazer um esforço natural imenso para tentar se libertar desse pecado original. E esse esforço que ele faz tem um nome para isso. Esse esforço que ele faz naturalmente, ou seja, pelo seu próprio esforço, obviamente, nós chamamos de virtude natural. Então, o que é virtude? O que é uma virtude? Virtude é algo que você tem que adquirir para poder ir aos poucos se aperfeiçoando em direção à sua finalidade, que é a felicidade, não nos esqueçamos disso. Mas é um esforço que você tem que ter para se aperfeiçoar, para vencer essa força da gravidade que está presa na nossa natureza decaída graças ao pecado original. Isso é o que nós chamamos de virtude. Tá? Então, o ser humano ele é capaz de adquirir certas virtudes, que são as virtudes naturais, para tentar se desvencilhar desse pecado original. Tá? Então, o que são essas virtudes naturais? Como é que nós adquirimos isso? Tá? Veja, eu não disse que com as virtudes naturais nós conseguimos nos libertar do pecado. Não. É um esforço natural que está tentando se desvencilhar dos pecados. Tá? E já vou dizer de cara, a gente não consegue. Se você viver uma vida adquirindo virtudes naturais, você não vai conseguir se desvencilhar do peso gravitacional do pecado original. Tá? Não vai conseguir. Você não vai conseguir encontrar a felicidade última, em último estágio, somente por esse esforço. No entanto, esse esforço é necessário e importante. Vocês vão entender essa dinâmica melhor na aula de hoje. Mas vamos lá, voltemos ao raciocínio. Então, o que é a virtude natural? Virtude natural é uma coisa que eu tenho que adquirir mediante o meu esforço natural na tentativa de eu me desvencilhar, né, dessa natureza decaída, que me puxa para baixo. Quanto mais virtudes naturais eu consigo adquirir pelo meu esforço próprio, mais resistência eu tenho para essa força gravitacional, mais eu resisto a ela. Então, quanto mais virtude natural eu consigo adquirir, presta atenção, quanto mais virtude natural eu consigo adquirir, mais eu vou me aperfeiçoando. E mais eu vou atingindo alguns resquícios de felicidade.
Tá? Só que veja bem, como é que eu faço para adquirir essas virtudes naturais? Primeira coisa, para eu adquirir essas virtudes naturais, eu tenho que reconhecer que uma virtude natural, ela é sempre um hábito. Então veja, presta atenção. Isso aqui é muito importante que eu vou dizer agora, muito importante mesmo, tá? O que mede a conduta de um ser humano é o hábito. É o hábito. Então veja, se eu fosse fazer um julgamento moral da minha conduta para alguém, falar assim, ó, vou aqui escrever ou falar como é que eu me comporto moralmente. Se o meu relato ele tem a pretensão de ser verdadeiro, eu vou ter que relatar para essa outra pessoa os hábitos que eu tenho na minha vida. Eu não tenho que falar naquilo que eu acredito, não. Eu tenho que falar aquilo que eu faço enquanto hábito. Porque é isso que vai definir minha conduta. É isso que vai definir o meu caráter moral. Então, veja. Existem dois tipos de hábitos que definem a conduta de um ser humano. Os vícios e as virtudes. Os vícios eu consigo conquistar sem fazer esforço. Basta que eu aceite a força gravitacional me puxando para baixo do pecado original, que eu vou adquirir um monte de vício. Então eu vou ter uma conduta moral escravizada pelo hábito dos vícios. E, portanto, me distanciando da felicidade. E virtudes, o que são? Virtudes também são hábitos, mas são hábitos bons. Só que o problema das virtudes é que, para eu conquistá-las, eu preciso de muito esforço. Eu preciso de fortalecer meu intelecto e minha vontade para disciplinar minha alma sensitiva, né, meu concupiscível, meu irascível, meus desejos, minha ira e etc., para que, mediante esse esforço, aquilo se transforme em hábito, e aí, cada virtude que eu for conquistando, ou seja, cada novo hábito, eu vá substituindo os hábitos ruins que eu tinha na minha vida. Então, geralmente, qual é o caminho natural de um ser humano? Geralmente, o ser humano, ele nasce, aí ele vai crescendo, aí quando ele tem a idade da razão, né, quando ele começa a perceber que ele tem controle, um pouco de controle sobre a sua vida, ele começa a adquirir um monte de vícios, aí depois ele percebe, num determinado momento da vida, ele cai em si e fala assim, nossa, joguei minha vida no lixo até hoje. Aí o que ele começa a fazer? Ele começa a fazer um processo de limpeza. O que ele começa a fazer? Ele começa a adquirir novos hábitos para substituir os hábitos antigos. Ele começa a adquirir virtudes para substituir os vícios. Ó. Isso na escala natural. Isso por conta do esforço daquele ser humano. Isso é extremamente possível. Tá? Só que tem um detalhe. As virtudes naturais, que dependem apenas do nosso esforço, elas não são capazes de nos levar à felicidade plena. Elas só são capazes de nos dar vislumbres de felicidade. Eu consigo ser feliz, vai, até a página 3, com as virtudes naturais. Entende? Por quê? Porque a felicidade que é prometida para mim enquanto ser espiritual é muito maior do que a mera satisfação intelectual e da minha vontade no prisma natural. Então, veja bem, eu sou um ser humano corpóreo que tem um limite natural, que me define como ser humano. Adquirir virtudes naturais por meio do meu próprio esforço, vai ter uma hora que vai chegar num teto. Que teto é esse? É o máximo que o meu intelecto e a minha vontade conseguem se satisfazer. Tá? Só que veja que coisa interessante. Desde que Deus decidiu se revelar sobrenaturalmente para o homem,
Deus trouxe uma nova promessa, uma nova esperança de felicidade. Uma felicidade que transcende esse teto natural do meu intelecto e da minha vontade. Uma felicidade que transcende, que rompe esses limites. Uma felicidade sobrenatural. Olha que coisa bonita isso. Isso é muito interessante. Ó. Então, veja. Aristóteles, um dos maiores da história da filosofia, filósofo pagão, ele escreve um livro chamado Ética Nicômaco, onde ele explica o que é a felicidade e o que são as virtudes naturais. E ele diz, ó, o máximo que eu cheguei até aqui, me parece que isso é felicidade. Mas por que Aristóteles disse isso? Aristóteles não teve, não teve acesso, pelo menos no que consta, às vezes ele teve, a gente não sabe, mas pelo menos no que consta, ele não teve acesso à revelação sobrenatural. Então ele não consegue colocar no livro, lá no seu pensamento, essa possibilidade de felicidade sobrenatural. Entende a questão? Não sei se vocês estão compreendendo. Então, o que eu vou dizer agora é muito importante. Para eu conseguir essa felicidade sobrenatural, que é infinitamente superior à felicidade natural, para eu conseguir essa felicidade sobrenatural, eu tenho que entender um negócio. Não vai dar para chegar até lá apenas adquirindo virtudes naturais. As virtudes naturais, como o próprio nome já diz, já tem um teto, um limite, que é a minha natureza. Ora, se a felicidade sobrenatural está para além desse limite, eu preciso de algo a mais para romper esse limite e aí sim experimentar essa felicidade sobrenatural. E o que eu preciso? Eu preciso de virtudes sobrenaturais. Né? Há claramente um desnível entre virtude natural e felicidade sobrenatural. Há um desnível. Para eu ajustar esse desnível, eu preciso de algo sobrenatural. Porque senão eu não consigo atingir felicidade sobrenatural. Isso é até lógico. Então, nesse sentido, temos aí a explicação da necessidade das virtudes sobrenaturais. Não sei se eu estou sendo claro. Está claro até aqui, gente? Para mim, sim. Então tá bom. As virtudes sobrenaturais, elas já não são adquiridas pelo esforço humano. Não faria sentido. Se ela é sobrenatural, quer dizer que ela está para além da minha natureza. Como é que eu vou adquiri-la pelo meu esforço natural? Vai ter de novo um desnível. Né? Vai ficar desigual. Não tem como fazer isso daí. Então, como adquirir virtudes sobrenaturais? Eu só posso adquirir virtudes sobrenaturais se essas virtudes forem cedidas para mim gratuitamente por Deus. Não tem outro jeito, ó. Não tem outro jeito. Então, veja. Eu tenho que fazer um esforço? Tenho, porque eu tenho que abrir a minha alma espiritual. Para quê? Para Deus. E abrindo a minha alma espiritual, deixando a minha casa arejada, Deus vai e faz a sua morada. E que morada é essa? É Deus, através da graça, infundindo na nossa alma espiritual as virtudes sobrenaturais, que são necessárias para a felicidade sobrenatural. Entende o negócio? Então, veja. Eu tenho que deixar a casa arejada para Deus encontrar uma morada. Nessa morada, ele me fornecer virtudes sobrenaturais.
E a partir dessas virtudes que se transfiguram em hábito na minha existência, eu me abrir cada vez mais para ter esse contato íntimo com Deus, que é a felicidade de fato. O que é a felicidade sobrenatural, que é a grande finalidade dos seres espirituais, das criaturas espirituais? Essa felicidade sobrenatural é eu me tornar Deus. Sereis como deuses. Então, você tem sereis como Deus em dois sentidos nas Sagradas Escrituras. Querer ser como Deus a partir do seu esforço natural, ou querer ser como Deus a partir da desobediência da ordem divina. E aí você vai perceber no final que é uma mentira e vai viver a danação eterna. Você está agindo pela soberba. E tem também os sereis como deuses, que é obedecer à ordem divina, se abrir para as virtudes sobrenaturais e conhecer, ter intimidade com Deus, que é o aspecto que realmente vai trazer a felicidade que o homem tanto quer. Percebe a questão? Então, a felicidade sobrenatural é o encontro íntimo com Deus, a nossa união com Deus. Perfeito. É isso. É isso. Agora, para isso, eu preciso de limpar um pouco a minha alma, esforço de virtudes naturais, abertura para as virtudes sobrenaturais. Se eu não tiver abertura para as virtudes sobrenaturais, eu vou cair, a minha alma vai estar suja, com as janelas fechadas, minha casa vai estar toda fechada, a graça pode bater na porta que eu não vou escutar. E aí eu estou me afastando de Deus. Estou me fechando cada vez em mim mesmo. Entende? Agora, como é que eu vou me abrir para deixar a casa arejada? Um pouco de humildade, né, meu filho? Você é um ser natural limitado, criatura. Deus quer te dar um presente. Ele é o sumo Deus. Ele é perfeitíssimo. Ele transcende infinitamente a sua existência. Então, o que você tem que fazer? Aceitar a sua limitação e amar a Deus acima de tudo. Ah, mas como é que eu amo a Deus? Como amar a Deus? Ué, o próprio Deus ensina como amá-lo. Segunda pessoa da Trindade, segunda pessoa divina da Trindade, o Verbo encarnado, o próprio Deus. O que ele diz? Siga-me. O que ele diz? Me imite. O que ele diz? A melhor maneira de me amar é me imitando. Então, Deus, a partir da sua didática divina, que tem no auge da revelação o Verbo encarnado, segunda pessoa da Trindade, ele nos fornece um manual de instruções de como se abrir para a ação da graça, para que as virtudes sobrenaturais sejam infundidas na nossa alma. E que na medida em que essas virtudes elas vão se transformando em hábito na nossa existência, nós vamos tendo cada vez mais um contato íntimo com ele. E vamos experimentando a felicidade sobrenatural. Vamos nos tornando santos. E o que é um santo antes da pergunta da Thalita? Um santo, no sentido humano, sim, sentido humano, por favor, entenda o que eu estou dizendo. Um santo Agostinho, um santo Ambrósio, um santo Tomás, uma santa Teresinha, uma santa Teresa d'Ávila, um São Francisco de Assis, um São Francisco de Pádua. Um santo, o que é um santo? Um santo é alguém que imita Cristo beirando a perfeição. Em outras palavras, é alguém que age com liberdade total. Porque já não é mais a vontade dele que age, é a vontade de Deus. O contato íntimo é tão grande, é tão um só, que é Deus agindo na vida dele. Todas as virtudes infusas por Deus fizeram moradas na vida dos santos. E o santo passa a viver a vontade de Deus. Se a gente parar para meditar nesse negócio, fala assim, nossa, isso é muito bonito. Eu quero isso para minha vida. Eu quero isso para minha vida. Eu brinco com os meus alunos da catequese, eu digo o seguinte,
Você tem que ficar meditando na sua vida até você perceber o seguinte: caramba, eu teria o máximo de prazer possível em sentar numa mesa com São João Paulo II, com Santo Tomás de Aquino, com São Francisco de Assis, com Santa Teresinha, do Menino Jesus, e conversar com eles, e ter interesse no que eles estão falando, e ter prazer de conversar com eles. Quando você começa a meditar e começa a querer esse prazer de conversar com eles, quer dizer que você está no caminho certo. Agora, se eu vou conversar sobre Deus com as pessoas, e até mesmo eu acho esse papo meio chato, assim, já é um indício que você está meio que se fechando para a graça, meu filho. Assim, eu estou fazendo um exercício bem aparentemente bobo, para vocês entenderem onde eu quero chegar. Diga lá, Thalita. Acho que o teu áudio está desligado, não sei se já está falando, mas... Agora sim. Lugar que, por exemplo, aqui nessa vida, o nosso intelecto não é capaz de conhecer a Deus. Só que, por exemplo, conhecer a Deus, tipo assim, não quer dizer que essa união é impossível, né? Não, não é. Aliás, a união com Deus total, plena, só vai dar depois da morte, né? O que um santo tem enquanto vivo, quando você lê lá a biografia do santo qualquer, sei lá, São Padre Pio, você está lendo lá a biografia dele. O que acontece ali naquele caso é que ele já tem um vislumbre dessa união com Deus. Então já é a vontade de Deus agindo na vida dele. Agora, a união plena só se dá depois da morte, obviamente. Por quê? Porque depois da morte, você vai e você passou por todas os exercícios de pureza necessários, né? Porque você pode, por exemplo, morrer em estado de graça, mas com algumas impurezas ainda, algumas desordens. Daí a necessidade do purgatório. Porque só entra no céu em união plena com Deus a alma totalmente santa, totalmente pura. Então a união plena só pode vir depois. Enquanto eu estou viva, limitada, de certa forma, pela minha natureza, ter uma vida limitada, de certa forma, pela minha natureza, eu ainda não posso ter essa união total e plena. Pela própria influência do pecado original na minha existência. Pela própria limitação de um ser enquanto criatura, construindo ainda a sua história, se aperfeiçoando ainda. Tá? É nesse sentido. Então a gente tem que ter o máximo de semelhança possível com os santos, porque essas semelhanças que nós buscamos são elas que vão nos dar indícios para a salvação. Só Deus salva, só Cristo salva. Só que o próprio Deus disse, veja, a salvação, eu sou o caminho, a verdade. Ou seja, a salvação vem daquilo que eu falo e ensino. Então tem uma série de etapas que eu tenho que cumprir por meio de Cristo para que essa salvação ocorra. E uma dessas etapas, a principal, é a aquisição de virtudes sobrenaturais. Se eu não me abrir para essas virtudes, se elas não forem infusas, ou se elas forem infusas, e eu negar a força delas, eu estou negando Cristo. Estou negando Cristo. Então, por exemplo, antes da sua pergunta, Thalita, a Igreja Católica. A Igreja Católica, vamos fazer aqui uma analogia, tá? O que é a Igreja Católica? A Igreja Católica é a esposa de Cristo. A Igreja Católica é o sinal de Cristo visível na Terra. Tá? Então, só tem salvação por meio da Igreja. Ela está numa união indissolúvel com Cristo. Pela própria fala do Cristo. Cristo prometeu isso daí. Então, vamos dar aqui de uma analogia, tá? Eu acho que eu vou conseguir explicar por essa analogia de maneira mais didática. Todos nós, quando a gente nasce e vai vivendo a nossa vida, tá? A gente nasce meio grotesco, graças ao peso do pecado original. Então, nós somos pedaços de madeira meio irregulares, assim, e que precisa de um bom trabalho nessa madeira para que essa madeira tenha uma utilidade.
Cristo, por sua vez, é o marceneiro. É o carpinteiro, para usar o termo correto. E o que Cristo quer fazer? Ele quer trabalhar no nosso coração de madeira irregular. Ele quer dar forma ao nosso coração. Ele quer dizer o seguinte para a gente: olha, o seu coração tem que ter uma forma tal que só pode ser alcançada através da minha ação. É isso que Cristo está dizendo para nós. Então, ele quer fazer morada na nossa alma espiritual para trabalhar no nosso coração e dar a forma adequada ao coração. Porque sem essa forma adequada, nós não vamos entrar no céu. Usando aqui, exagerando um pouco na linguagem. Só que tem um detalhe. Sabemos que Deus pode fazer tudo, porque Deus é perfeitíssimo. Mas como Deus também é a suma inteligência, e tudo que ele faz tem ordem, um carpinteiro, para agir na madeira, precisa de uma ferramentaria de ferramentas. Essa ferramentaria é a Igreja Católica. É a única religião que salva. E a ferramentaria são os sacramentos. Desculpa, as ferramentas são os sacramentos. Então, você veja, você tem a ferramentaria, tem as ferramentas e tem o carpinteiro. Essas três coisas trabalham no nosso coração. Se eu me fechar para essas três coisas, o meu coração não será trabalhado. E não adianta eu querer trabalhar nele por mim mesmo. Não vai acontecer isso daí. Eu vou acabar tropeçando. E vou acabar me abrindo por uma outra criatura espiritual que vai fazer estragos no meu coração. E eu vou estar escolhendo isso aí. Isso que é o pior. Então, vejam. O que seriam os sacramentos e a igreja? O que seriam os sacramentos fornecidos pela igreja? Seriam as ferramentas necessárias para uma abertura, para que aí sim as virtudes sobrenaturais possam ser infusas na minha alma. Não sei se melhorou com esse exemplo. Diga lá, Thalita. Não. Na verdade, o próximo capítulo vai ser a Igreja Católica. Então, tipo, já meio que fez uma ligação ali. O que eu ia comentar é que, por exemplo, se o nosso intelecto não consegue conhecer a Deus, tipo assim, então, a gente está aqui hoje entendendo tudo que o Senhor está explicando para a gente pela virtude da fé, certo? Boa, vamos lá. Já vou usar a sua pergunta para te dar o passo que... Eu estou falando, eu falei assim, meu Deus, tipo assim, parece que caiu a ficha de alguma coisa, sabe? Isso, vamos lá. Sua pergunta é muito boa. Vamos lá. Vamos lá para a fé. Tá? Vamos lá para a fé. Essas virtudes sobrenaturais são várias virtudes sobrenaturais que, se você tiver aberto através dos sacramentos, uma vida religiosa regrada, essas virtudes sobrenaturais, elas vão ser infundidas na sua alma e você começa a perceber Cristo agindo no seu coração, tá? Isso não é papo furado, não. Quem se abre para esse tipo de coisa, começa a perceber Cristo agindo na própria vida. E não há coisa mais maravilhosa do que essa, tá? Não há. Porque você começa a perceber na sua vida um negócio muito interessante. Você começa a enxergar aquele coração todo irregular como algo velho, como um homem velho, que está sendo superado por um coração novo. Que Cristo está fazendo ali um trabalho magnífico dentro de você, como se fosse uma luz que fosse crescendo dentro de você, iluminando a sua vida. Fico até emocionado com isso, apesar de tudo isso que a gente está falando tem que ser compreendido pelo intelecto, como a Thalita bem disse. Não deve ser compreendido por sentimentalismo, mas é um negócio que nos emociona por tabela. É bonito demais parar para perceber Cristo agindo na sua vida, né? Mas o que acontece? Quando você começa a perceber Cristo agindo na sua vida, nos aproveitando agora do advento, né? É como se o menino Jesus nascesse dentro da gente. Como se agora sim a manjedoura está preparada, né? Cristo nasce, depois de muitas dificuldades, e ele começa a agir dentro de você. Tá? E isso aparece na sua vida a partir dessas virtudes sobrenaturais sendo transformadas em hábito. Sendo transformadas em hábito. Você começa a perceber
essas virtudes habitualmente na sua vida ordinária. Então, o sobrenatural, o extraordinário, vai agindo na sua vida ordinária. E dentro das várias virtudes sobrenaturais, tá, 3 se destacam, que são as virtudes teologais, muito bem explicadas, inclusive, no capítulo, que vocês devem estar carecas de saber, que são a fé, a esperança e a caridade. Vamos dar destaque apenas à fé. Tá? Teria que ter uma aula para cada uma delas, ou várias aulas, sei lá. Depende muito de como a gente faria a abordagem. Mas vamos dar destaque à fé. A fé é uma virtude sobrenatural muito interessante. Eu vou responder essa pergunta, viu, Thalita? Não esqueci, não. A fé é uma virtude sobrenatural muito interessante. Por quê? A fé é uma virtude sobrenatural que age diretamente no nosso intelecto. E o nosso intelecto, por sua vez, como nós já vimos, o nosso intelecto é uma capacidade natural que está guardada na nossa dignidade espiritual. Então, veja, tudo que o intelecto naturalmente pode conceber são verdades naturais. As verdades sobrenaturais, o intelecto naturalmente não pode conceber, porque estão para além de seus limites naturais. É aí que a fé entra. Olha que coisa impressionante. A fé, ela age no intelecto, fortalecendo o intelecto, de modo que o intelecto começa a acessar e aderir verdades sobrenaturais, que estão para além de seus limites naturais. Então, a fé age no intelecto, aumentando a capacidade do intelecto para aderir verdades que estão para além de seus limites naturais. Só que, para compreender essa questão da fé, é necessário recuar um pouquinho. Primeira coisa, a gente tem que entender o que é verdade. O que é uma verdade? Verdade é uma adequação do intelecto a algum aspecto da realidade. Então, toda vez que o meu intelecto se adequa a um aspecto da realidade, eu percebo ali a verdade. Então, o que Deus fez? Olha como é que Deus é maravilhoso. Né? Deus se revelou para nós de 2 maneiras. Ele se revela para nós de 2 maneiras. Uma primeira maneira, que é pela via natural, e uma segunda maneira, que é pela via sobrenatural. Ele se revela para nós pela via natural através da própria criação. Então, veja, quando o meu intelecto percebe o mundo criado, e percebe que o mundo criado é cheio de hierarquias, e cada coisinha tem o seu próprio funcionamento, na medida em que eu me esforço naturalmente com o meu intelecto, eu começo a adquirir certas verdades do mundo. E se eu for honesto nessa busca e ordenado, eu começo a perceber vestígios de Deus, rastros que Deus deixa na criação. Essa é a via natural para eu perceber Deus. Por exemplo, vou te dar um exemplo de uma virtude, de uma verdade natural. A existência de Deus é uma verdade natural. Eu sei que Deus é um ser sobrenatural, mas veja, eu consigo provar a existência de Deus apenas com o esforço natural da minha inteligência, compreendendo as verdades naturais daquilo que o mundo revela para mim. Aristóteles era filósofo pagão. Ele não teve acesso a nenhuma revelação sobrenatural a princípio. E apenas com o esforço do seu intelecto natural ele consegue provar a existência de Deus. Prova, aliás, que depois São Tomás de Aquino vai explicar magistralmente na Idade Média. Agora, Deus se revela de maneira mais completa sobrenaturalmente. E onde é que estão as revelações sobrenaturais? Estão nas Sagradas Escrituras, onde o ápice da revelação sobrenatural é o Verbo encarnado. Agora veja, essas verdades sobrenaturais, elas já não podem ser alcançadas pelo esforço natural da minha inteligência, da minha razão. Elas vão precisar
dessa virtude sobrenatural que nós chamamos de fé. Tanto é que essas verdades sobrenaturais reveladas são também chamadas de mistérios. Veja que coisa impressionante. Fica um mistério. Um mistério não é algo nem totalmente escondido, nem totalmente claro. É uma verdade que se revela e se esconde, se revela e se esconde. Se desvela e se esconde, se desvela e se esconde. Essas verdades sobrenaturais que se desvelam e se escondem, elas fazem esse movimento porque elas não podem ser totalmente desveladas, visto que o limite natural da nossa existência não conseguiria compreender, ficaria ofuscada. Então, ela é desvelada a partir de uma didática divina, que é a narrativa das Sagradas Escrituras. O que são as Sagradas Escrituras? É a narrativa da nossa redenção. É a narrativa da pedagogia divina, se desvelando no tempo para os seres humanos. Acontece desde a eternidade, é óbvio. Mas para nós vai aparecendo no tempo, onde o ápice é o verbo divino. Não sei se vocês estão conseguindo compreender. Tanto é que é o primeiro livro do Antigo Testamento é o Gênesis, que significa início, e o último livro do Novo Testamento é Apocalipse, que significa fim. Então ali tem a história da redenção, que é a principal história que existe. Então Deus vai se desvelando dentro dessa pedagogia divina. Só que tem um detalhe, repito. Para eu conhecer essas verdades sobrenaturais, eu preciso da fé, que é uma graça, uma virtude sobrenatural infusa na nossa alma a partir de um sacramento, que é o batismo, que é o primeiro sacramento. Então, por meio do batismo, a fé, esperança e caridade são infusas na minha alma. E a partir daquele momento, eu tenho a fé, ou seja, eu tenho a capacidade, a potência de compreender verdades sobrenaturais. Tá? Por favor, não sei se eu estou sendo assim confuso, mas eu acho que está dando para entender, né? Então, veja. Qual a diferença entre uma verdade natural e uma verdade sobrenatural? Primeira diferença. A verdade natural eu consigo alcançar pelo esforço da minha razão natural. A verdade sobrenatural eu só alcanço a partir do auxílio da fé, da ação da fé. Então, como é que a fé ela ocorre na minha vida? A fé ocorre na minha vida quando eu, no movimento de adesão, eu vou aderir a uma verdade sobrenatural, por mais que a minha razão natural não consiga explicar. E na medida em que eu vou aderindo cada vez mais essa verdade sobrenatural, a fé dentro de mim vai crescendo, como uma semente de mostarda, vai dando frutos. E aí aquela verdade sobrenatural, ela vai ficando cada vez mais forte dentro do meu ser. E cada vez menos eu duvido dela. Então veja que coisa impressionante. Na verdade natural, como é que é o caminho? Eu me esforço intelectualmente para comprovar, para buscar racionalmente a prova daquilo. Então eu vou da verificação do esforço da razão até a adesão. É assim que eu vou aderir a uma verdade natural. Eu preciso do esforço da razão natural. A verdade da fé, a verdade sobrenatural, o movimento já é diferente. Eu primeiro faço o movimento de adesão. Então, por exemplo, eu aceito lá as verdades do credo, porque a fé já está em mim, desde o batismo, e eu vou ruminando aquelas verdades do credo, de modo que elas vão se transformando em hábito na minha vida. E aí Cristo vai trabalhando no meu coração e na minha razão, no meu intelecto, e aquelas verdades vão ficando cada vez mais nítidas em mim, cada vez mais atualizadas na minha existência. Então é um movimento diferente, é um movimento contrário. Só que olha que coisa impressionante. Na medida em que a fé vai crescendo dentro de mim, e eu vou aderindo com cada vez mais força essas verdades sobrenaturais, a minha razão vai parando de perguntar. Porque ela vai se adequando
a essa virtude infusa que é a fé. E aí, Jesus, a ação de Jesus no meu interior, está ficando cada vez mais evidente, de modo que perguntar e duvidar já não cabe mais. O homem velho vai perdendo voz, ó. E o homem novo, que aceita a ordem divina, vai se maravilhando cada vez mais com essas verdades sobrenaturais. Isso que é a fé. E aí acontece uma coisa sensacional. Tá lá, né? A fé sem obras não floresce, não dá frutos. A fé tem que dar frutos. Aí sabe o que começa a acontecer? A sua conduta de vida começa a mostrar autoridade para as outras pessoas de que ali a fé está agindo e crescendo. A fé começa a dar frutos pela sua obra. Olha que coisa impressionante. E tudo isso sem contrariar a razão. Porque a razão não está nem querendo perguntar mais. A verdade já está muito evidente. Eu não sei se eu estou sendo claro. Porque, veja bem, toda verdade, isso aqui é muito importante que eu vou dizer agora, que eu acho que a gente pode caminhar para o final a partir disso que eu vou dizer agora. Isso aqui é muito importante que eu vou dizer agora. Toda verdade, seja ela natural ou sobrenatural, toda verdade, ela só pode ter adesão mediante um testemunho. Seja ela natural ou sobrenatural. Vou dar um exemplo, tá? Um exemplo bem bobo para a gente entender isso. Vamos supor que o Daniel acabou de presenciar um atropelamento na rua. Foi ele que viu o atropelamento. As pessoas começam a perguntar para ele o que aconteceu. Se o Daniel quiser falar a verdade, o que ele vai verbalizar? Ele vai verbalizar as coisas com o máximo de exatidão possível sobre o que aconteceu. Então, o testemunho dele passa a ser a fonte da verdade. Percebem? Só que o testemunho do Daniel, o verbo do Daniel, ele é muito inferior ao acontecimento. O acontecimento tem uma série de detalhes que o Daniel não conseguiu transparecer na verbalização do que ele está contando. Porque o fato é superior à narrativa. Pelo menos no caso humano. Pelo menos no caso das verdades naturais. Então, Daniel está tentando, com o máximo de esforço possível, da sua razão natural, relatar uma verdade natural. Que ele viu. Que ele concebeu. Quando é que o Daniel mente? O Daniel mente quando ele usa o verbo para negar a ordem dos fatos. Aí ele mente. Aí ele causou uma ruptura ali na comunicação. Ele está mentindo. Deus, ao contrário de nós, Deus não mente. Então, o próprio verbo de Deus é a realidade criada. Então, Deus não mente. Então, tudo que é real é o verbo de Deus. Então, com o meu intelecto natural, eu tenho que captar a verdade natural, porque o verbo de Deus está me dizendo através da realidade. Não sei se eu estou sendo claro. Não há uma interrupção entre o verbo de Deus e a realidade. É uma coisa só. É uma coisa só. Tá? Agora vamos dar mais um passo. A verdade sobrenatural, ela não fala através da ordem natural das coisas. Ela rompe essa ordem no sentido de superá-la, não é romper de desobedecê-la, não. No sentido de transcendê-la. A verdade sobrenatural, ela só pode ser percebida por seres que têm uma virtude sobrenatural para ouvi-la, que é a fé. Eu não sei se eu estou sendo claro. Então, o que acontece? Essa verdade sobrenatural que está sendo revelada diretamente de Deus para mim, ela só pode ser aderida com cada vez mais potência no aumento da minha fé, na medida em que eu vou testemunhando a ação de Cristo na minha vida. Então, aqui acontece um negócio muito interessante. Eu vou aderindo às verdades da fé, cada vez menos a minha razão vai perguntando sobre aquelas verdades vão ficando cada vez mais evidentes para mim,
Porque eu vou testemunhando-as na minha própria vida, na minha vida pessoal de Roberto Varela, na vida pessoal do Daniel, na vida pessoal da Thalita. E aí a minha fé vai crescendo. Então não adianta eu pegar o catecismo e decorar o catecismo. O que adianta é entender o catecismo pelo esforço da minha razão natural, é entender essa aula pelo esforço da minha razão natural, mas me abrir para a graça de modo que a fé vai crescendo em mim. E eu vou deixando Jesus trabalhando no meu coração. Eu vou deixando a casa arejada. E aí vai acontecer um negócio muito interessante. Porque é aquelas verdades da fé que eu fui aderindo e aceitando, elas vão sendo verificadas pelo meu próprio testemunho. Que eu vou começando a ver Jesus agindo no meu coração e na minha vida. Isso é muito bonito, tá? Isso é muito bonito. Não há coisa mais bela do que isso. O santo, o que é um santo? O que é Santa Teresinha? Santa Teresinha é alguém que percebeu o seguinte: eu só quero Cristo agir na minha vida, porque é a melhor coisa do mundo. Ela está experimentando já ali o resquício, ou melhor dizendo, o indício da felicidade sobrenatural. Porque as verdades sobrenaturais já são tão evidentes para ela que ela ama aquilo mais do que tudo. Então a fé dela já está dando frutos. Então quando uma pessoa olha para Santa Teresinha, já vê o próprio Cristo agindo. Você fala assim, caramba, a fé de Santa Teresinha está dando fruto. Então, assim, caramba, olha que bonito que é a biografia de Santa Teresinha. Porque eu estou vendo Cristo quando eu olho para a biografia da Santa Teresinha. Eu estou vendo a fé dando fruto. A fé em obras. Percebe o negócio? Diga lá, Thalita. Eu ia comentar que tem uma parte que, acho que é nesse capítulo mesmo que o autor fala que, por exemplo, para um sacerdote, é bem mais fácil, por exemplo, uma pessoa que está em estado de graça, por exemplo, entender tudo isso daqui que a gente está falando, do que uma pessoa que não está em estado de graça. Vai ser bem mais difícil para ela entender. Perfeito. E sabe por que isso ocorre? Porque a pessoa que não está no estado de graça, está em pecado, ela está dizendo assim para Deus: olha, Deus, eu não quero intimidade com você e não quero amizade com você. Não quero. Não quero. Quando você faz isso, o que acontece? A sua fé que está lá dentro de você, que já foi infusa pelo batismo, a sua fé não cresce, ela diminui. Em outras palavras, você está falando assim: Cristo, eu não quero que você trabalhe no meu coração. Em outras palavras, o que vai acontecer? Deus vai te tratar como Senhor. Ele vai te tratar como uma espécie do gênero humano. Ele vai te olhar de lado. Ele não vai te olhar com intimidade. Ele vai te olhar como um pai que precisa educar o filho. Ele vai te olhar como uma ovelha desgarrada. Ele vai te olhar como um filho que saiu de casa. Entende o negócio? Isso é muito sério. Agora, quando você está em estado de graça, você recupera a intimidade com Cristo, com Deus, e você abraça Deus, dizendo: meu pai. Aí ele te trata como um filho, pessoalmente, te abraça. Ele já não está te olhando mais de lado. Ele agora é só amor. Ele é sempre só amor, é óbvio. Mas entendam o que eu estou querendo dizer. Ele vai te abraçar. Ele pegou lá a ovelha e trouxe de volta. O filho pródigo voltou. Toma aqui o banquete. Entende? Toma aqui o banquete. E, obviamente, se a gente traduzir tudo isso, a gente vai entrar em consonância com o que a Thalita acabou de dizer, que leu no texto. Quando isso acontece, eu estou em estado de graça, a fé está maior em mim. Logo, a minha inteligência está mais capacitada para compreender verdades sobrenaturais. Por quê? Porque ela está fazendo efeito na minha vida. Efeito no qual eu mesmo estou testemunhando, caramba. Veja, Jesus está lá na frente dos discípulos realizando milagre. Eles estão testemunhando aquele negócio. Eu quero que Jesus faça milagre no meu coração, caramba. Entende? É aquela cena bíblica. João Batista preso, recebe a visita, e João Batista diz: olha, eu só quero saber uma coisa. Você vai lá e pergunta se ele realmente é o Cristo. E aí, quando a pessoa vai lá perguntar,
Ó, João Batista pediu para perguntar se é realmente o Cristo. A resposta de Cristo é emblemática, porque ela apela ao testemunho da pessoa para ser falado ao João. Ele diz assim, olha, vai lá e diz que você está vendo os cegos voltarem a enxergar, os mortos voltarem à vida, os mancos voltarem a andar. O que é isso? O que Cristo está fazendo? Está apelando ao testemunho. O ser humano só conhece por testemunho. E Deus é tão misericordioso que ele se revela em ápice na segunda pessoa da Trindade. Aqui é o verbo encarnado, Deus feito homem. Aqui, olha o testemunho aqui. Ó. Vocês precisam do testemunho. E aqui, jura, agora a gente vai para o final mesmo, que já está bem longo, né, para uma sexta-feira. Peço até desculpa, tá? Mas veja que coisa impressionante. Isso aqui é muito impressionante. A religião católica é a única religião na qual a verdade é relatada por testemunho direto. É a única. Em todas as outras, Deus está distante. Deus está distante. A única religião que fornece os meios para que você tenha um contato íntimo e pessoal, testemunhal, com Deus é a religião católica. Porque é ela que vai fornecer as ferramentas e a ferramentaria para que Cristo possa trabalhar no nosso coração. Ok? Bem, eu acho que já está bom, né? Acho que a gente pode finalizar a aula por aqui. Se alguém tiver pergunta, fiquem à vontade. A hora é agora, tá? Desculpe aí por ter estendido um pouco a aula, tá? Imagina, professor. Um dia eu também ouvi uma frase que, por exemplo, que fala assim, que a fé chega pelos ouvidos. Pelo quê? Desculpa, cortou. A fé chega pelos ouvidos, alguma coisa assim. Assim. Sim. Se a gente nunca ouviu falar, né? Como que a gente, né, vai ter o contato com aquilo, vai conhecer, né? Mas olha, isso aí, mas olha só que interessante. Isso aqui que é interessante. Todos vão ouvir falar disso. Todos os seres humanos vão ouvir falar disso. A questão é, a casa está arejada ou não? A casa está fechada ou não? Isso aí é importante. Todos vão ouvir isso daí. A questão é se eu estou aberto para ouvir ou não. Mas todos vão ouvir. Ou seja, vou dar um exemplo, Thalita. Sua pergunta é muito boa, tá? Sua colocação é muito boa. Se Cristo, se Deus é a verdade, como é então que as pessoas, agora estou falando de dado histórico, na época, cuspiram, apedrejaram e crucificaram Cristo? Crucificaram o próprio Deus, crucificaram a própria verdade. Se a verdade está na frente deles, como é que eles não enxergaram isso daí? Por que eles não enxergaram? Porque eles se fecharam para aquilo ali. Eles negaram a verdade. Eles falaram, não, prefiro cuspir em Cristo, prefiro bater em Cristo, apedrejar Cristo, crucificar Cristo. É isso que a gente faz quando a gente peca. Fala, não quero Cristo. Ou seja, a verdade está falando conosco e a gente está negando, não quero escutar. É isso que a gente está fazendo. Isso é a mesma coisa que cuspir, bater, crucificar e chutar Cristo. E a gente faz isso toda hora, quando a gente peca. Então, pecou, o que a gente tem que procurar? O sacramento da confissão o mais urgente possível. Se arrepender, ter uma contrição perfeita. Fala assim, meu Deus, desculpa. Entende? É isso. Porque senão, se isso fosse acumulando, você for agredindo Cristo de maneira cada vez mais habitual, você vai se fechando em você mesmo, a sua casa vai ficando suja e fechada, e você está fazendo uma escolha. E você vai viver essa escolha por toda a eternidade. Imagine sofrer por toda a eternidade. Ou seja, imagine ser da autoria de ter cuspido em Cristo, cuspido na verdade. Isso é um pecado contra o primeiro mandamento. Isso é muito sério. É isso. Se tiver alguém mais pergunta. Alguém tem mais alguma pergunta, alguma dúvida?
Eu espero que tenha sido claro também, viu? O tema é bem difícil. Espero. Tranquilo da minha parte, Thalita. Ok. Obrigado. Obrigado. Valeu, professor. Obrigado. Eu que agradeço, meu amigo. Espero que tenha ficado bem claro, tá? Muito bem, parabéns pelo trabalho de vocês, tá? Muito bom. Professor, Estou então... fazendo o curso com o senhor lá de segunda-feira, viu? Pô, maravilha, de filosofia? Isso, professor Pô, William. maravilha. Pô, Valeu. sim. Legal. Espero que esteja Valeu. gostando também. Opa, 100%. Obrigado. Nada, eu que agradeço. Certo, então, pessoal, professor, Deus te abençoe. Muito obrigada pela sua participação novamente. Eu que agradeço. O senhor ter essa disponibilidade, compartilhar todo esse conhecimento com a gente. Deus abençoe. Eu que agradeço. Deus nos abençoe. Depois, se você puder me passar a gravação, eu agradeceria. Muito obrigado. Então é isso. Fique com Deus. Muito obrigada de novo. Boa noite. Boa noite, pessoal. Boa noite. Fiquem com Deus. Fiquem com Deus. Tchau, tchau. Até mais. Boa noite. Fiquem com Deus. Boa noite. Até mais, Nilson. Boa noite. Até mais.